Então, quando a gente olha numa constelação, a pessoa virando e dizendo, eu perdoo você, a gente diz, não, eu sinto muito. Ou, por favor, me perdoa. Porque eu coloco o outro muito acima. E todos nós somos passíveis de falhas. Todos nós vivemos a realidade que nós criamos. Muitas vezes, numa constelação, o que se faz é reconstruir uma história que você criou sobre você mesmo. Porque o que forma o campo? O seu olhar. Na física quântica, a gente não diz isso? Que uma partícula, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula, né? Ela muda de lugar. E que depende do observador. O observador faz toda a diferença. Uma situação, por exemplo, comum que eu já tive oportunidade de constelar e atender é quando o pai ou a mãe de uma pessoa partiu muito cedo, né? Faleceu muito cedo, deixando aquela criança, muitas vezes sem um recurso financeiro, né? Ela tendo que se sobreviver, né? Sobreviver de uma forma diferente daquela forma como ela estava acostumada. E a criança fica com muita raiva daquele pai. Só que cresce, 50, às vezes 60 anos depois, ela mantém a raiva. Porque você não podia ter morrido. Então, quando você olha isso, você diz assim, bom, primeiro que a princípio, a não ser que você tenha tirado a própria vida, ninguém morre porque quer. Verdade. Né? Parênteses, muitas vezes numa constelação a gente verifica que alguém está olhando para a morte. Uma outra coisa, mas a pessoa não morre porque quer. E aí, se você passa a vida inteira com raiva daquele pai, é como se você ficasse a vida inteira no lugar daquela criança que perdeu o pai. É um luto não elaborado. E a raiva é porque eu perdi meu pai. Então, isso acaba justificando a sua vida. Você fica sempre no lugar da vítima, da coitada. É porque eu perdi o meu pai. É porque eu não conhecia minha mãe. Não, porque a minha mãe me deixou. Não, porque eu fui adotado. Não, porque a minha mãe morreu. E eu paro, é como se eu tirasse uma foto daquela cena e a vida vai passando, mas eu continuo congelado naquele momento. E não vou para a vida, eu não vou para o mais. E aí, o que nos cabe é olhar para nós e dizer, eu recebi a vida. E se eu recebo a vida, e se eu tenho a vida, eu honro a vida. De que maneira? Sendo feliz. A grande questão das lealdades invisíveis é que eu olho e digo assim, se eu vim de uma família pobre, como eu honro? Eu honro sendo pobre. Ao invés de dizer eu honro tendo dinheiro. E é isso que a gente vê nas cenas também de Uma Nova Mulher. Por lealdade, eu tenho medo de água. Por lealdade, eu não caso. Por lealdade, eu perco tudo. Né? Por lealdade, eu entro sempre em relacionamentos, no caso da Ada, com homens indisponíveis e que vão me trair. Porque quem foi traída? A mãe da Ada, mas ela não sabia disso. Ou seja, a mãe da Ada protegeu a filha de uma informação. Só que não, porque aquilo é algo tão forte e importante que acaba repercutindo na vida da Ada de qualquer forma. Então, ela vai tendo relacionamentos em que ela fica indisponível. Porque existe, no caso dela, um feminino ferido. Justamente. Então,
foi aquela antepassada que foi assassinada após ter sido estuprada. E vamos pensar, né, que aquela atitude diante da violência que aquela moça sofreu fazia parte de uma cultura. Pois é, a cultura turca tem umas coisas assim que se você for estudar a fundo, vai precisar de muita constelação. Porque ele olha, ela se tornou um motivo de vergonha para a família. Então, naquela situação, tiram a vida dela, daquela moça, mas os descendentes, por vínculos de amor e porque aquilo se tornou também um segredo, que aí eles mostram numa cena alguém que viu aquela situação. Foi a mãe da Ada, que era a menorzinha, né? Que ficou escondida no mato. Que ficou escondida no mato. Então, aquele segredo, ele continua impactando a vida das pessoas, porque aquela mulher não pôde receber a honra que lhe era devida. Verdade. Não é? A gente vê, por exemplo, no caso da Leila, também uma situação semelhante, em que uma mulher, por desespero, pede, né, um lugar num barco, mesmo o dono do barco lá dizendo não. E lá você vê uma situação também de ingenuidade, porque ela vai com ouro para aquele barco, e aí ela é assassinada para que ele fique com os bens, né, dela. Pois é. Mas existe uma ingenuidade pelo desespero. Ela confiou. E se você for olhar com a Leila, ela tem a mesma atitude. Ela também confia cegamente. Você percebe? Uhum. Então, existe um confiar cegamente lá atrás, naquela antepassada que foi jogada do barco. E a Leila mantém um padrão também de uma ingenuidade, em que ela também confia e também é usurpada num primeiro momento. E depois o Zaman diz para ela, né? Volte e resgate aquilo que é seu por direito. Ela ganha, recebe uma herança que vai resolver a questão financeira dela. Mas o que é nosso por direito não é só o dinheiro. O que é nosso por direito é o nosso lugar, a vida, a possibilidade de fazer as nossas escolhas e de criar uma vida que nos leve para o mais.